Fala, galera do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo e hoje nossa aula é sobre janelas ecocardiográficas. Vamos lá, a gente vai conversar sobre todas essas janelas, para externar o eixo longo, para externar o eixo curto, as variações da janela apical, subcostal e suas variações também. E eu adianto uma janela adicional para vocês que fazem Eco Point of Care, mas com certeza não costumam fazer a janela supraesternal. Geralmente ela é do especialista, mas eu vou ensinar o que é que vocês podem ver nessa janela, uma janela que eu gosto bastante também. Para vocês observarem e ficarem familiarizados com as imagens para externar o eixo longo ou para externar o longitudinal, para externar o eixo curto, apical e janela subcostal. A gente vai observar como o probe do nosso ultrassom passeia pelo tórax do nosso doente. E o probe, ele tem algumas orientações. A gente utiliza o cabo, ou seja, a bundinha do probe, para dizer movimentos como cable up ou cable down. Então, imaginem que esse daqui é o meu probe e eu tenho o cabo aqui, a cabeça do probe e aqui o cabo, e eu falo para você que o movimento que às vezes a gente vai precisar fazer é um cable down, então a gente vai fazer esse movimento. Ou eu vou orientar e falar, a gente vai precisar de um cable up, e aí você faz um cabo para cima, perfeito? Outra coisa que vai orientar a posição do probe, o que a gente chama de index ou de marcador, que vou observar aqui para vocês, na nossa caneta, vai ser essa marca aqui. Então, a gente aponta, eu digo para vocês, olha, no par external longitudinal, você vai apontar o index para 11 horas, ou seja, para o ombro direito do paciente. Imagina que o tórax é um relógio. Já para a gente chegar no parasternal eixo curto, a gente vai girar cerca de 90 graus. Então, a gente vai para o sentido horário e o nosso index também gira, apontando, no caso, para o ombro esquerdo do paciente, por volta aí de 1, 2 horas do relógio, perfeito? Então, a gente vai usar essas nomenclaturas para dizer o movimento que será feito com o probe, cable up, cable down, e apontar o índice, gira horário, gira anti-horário, sempre em relação ao índice. Bom, esse é um site que eu sempre recomendo para os meus alunos nos cursos práticos e nas aulas teóricas. É um site gratuito, é só você digitar TTE Toronto e você vai entrar nesse site aqui no Google, e você consegue clicar para ver essas imagens em tempo real, variando o 3D, então você consegue girar, consegue tirar as costelas, consegue mostrar o probe anterior, posterior, o feixe de ultrassom, consegue observar as estruturas e todas as janelas do transtorácico e também do transesofágico. Então, é muito interessante. Enquanto eu for dando a aula, por gentileza, entrem no site, fiquem, né, com ela no celular, e enquanto eu vou dando a aula, vocês vão girando as estruturas aí no celular de vocês para conseguir começar a construir a imagem 3D, certo? O aprendizado do eco, gente, não é um aprendizado super tranquilo. Por quê? Existe a parte teórica, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, e existe a parte motora, que é a parte prática. Então, você vai precisar, é igual um videogame, a gente precisa entender como é que funciona, mas precisa do aprendizado prático ali nas mãos. Então, essa aula é para dar um conhecimento teórico para você que está vendo e saiba que para você entender de verdade os movimentos que você deve fazer com o probe, isso é realmente na prática. Eu vou falar, mas tenha tranquilidade, porque esse aprendizado ele é aos poucos, ele acontece aos poucos, juntando prática e teoria, teoria, prática. Você vai saindo de um nível zero para um nível básico, do nível básico para um nível avançado. Tudo isso eu estou falando de Eco Point of Care, tá? Não é o eco do especialista. É claro que para a gente falar disso é ideal que a gente tenha muito conhecimento para poder passar para vocês. Então, eu sou ecocardiografista titulada pelo Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC e trago para vocês essas nuances do Eco Point of Care, porque é um grande prazer para mim, assim como eu adoro ver e interpretar as imagens e correlacionar com a clínica, eu acho que poder passar essa mensagem para mais pessoas torna o cuidado ao doente mais específico e melhor.
Aula de hoje, janelas. Vamos continuar. Parasternal eixo longo, nossa primeira janela. Como é que a gente vai colocar o transdutor? Transdutor na borda parasternal esquerda, com o índex na setinha verde apontando para o ombro direito do paciente por volta de 11 horas. Imaginem aqui um relógio. Então, essa é a obtenção da janela parasternal eixo longo. Lembrando que o paciente geralmente está no decúbito lateral esquerdo, tá bom? Então, ele está deitadinho, a gente costuma fazer o eco à esquerda e o paciente também vira ao nosso encontro, então ele também está viradinho para a esquerda. O que é que a gente procura nessa janela, gente? Derrame pericárdico, a gente procura sinais de tamponamento, a gente procura disfunção sistólica do VE e do VD, procura valvopatia mitral e aórtica, sinais de obstrução da via de saída do VE e sinais de dissecção de aorta. Vamos para a imagem, quero mostrar para vocês, olha só. Então, aqui eu tenho o VD, septo interventricular, ventrículo esquerdo, parede posterior do ventrículo esquerdo. Átrio esquerdo, cúspide posterior da mitral, cúspide anterior da mitral, aorta torácica descendente passando atrás do átrio esquerdo. Raiz da aorta e válvula aórtica, perfeito? Vamos para a nossa imagem alterada. Observem a diferença dessa imagem para essa imagem. Nessa imagem, eu já começo mostrando para vocês que na frente da aorta, ou seja, anterior à aorta torácica descendente, eu tenho uma imagem de anecoica, né? Discreta, é um derrame pericárdico discreto. Eu mostro para vocês, comparem a contratilidade do septo interventricular e da parede posterior dessa imagem. Veja como ela se espessa e se adelga, ela fica mais fina. Observe nessa outra imagem, as paredes praticamente, tanto do septo quanto a posterior, ela praticamente não muda de espessura. Observe a cavidade interventricular também praticamente não muda de tamanho, diferente dessa outra imagem. Logo, nessa imagem, a gente tem disfunção sistólica importante do VE, a gente tem também uma disfunção do VD discreta, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, e a gente tem um derrame pericárdico bem discreto, tá? Como que é, Pan, as variações da parasternal eixo longo? A gente pode obter a via de saída e a via de entrada do VD. Nesse caso, a via de entrada do VD. O que é que a gente faz? A gente aponta a cabeça do probe para o pé do doente, a gente faz um cable down. Então, a gente põe aqui o VD e o átrio direito. Quando a gente vai, e a válvula tricúspide, tá bom? Veio a cava, saiu o coronário. Quando a gente vai entrar, fazer a via de saída do VD, a gente vê quem? A gente primeiro faz o movimento ao contrário de cable. Se aqui a gente fez cable down, aqui a gente vai fazer cable up. E aí a gente vai obter a imagem observando aqui a válvula pulmonar, tronco da artéria pulmonar, via de saída do ventrículo direito. Observem vocês, é a mesma janela, pessoal. A gente só mudou a inclinação do feixe de ultrassom. Perfeito? Vamos falar agora da parasternal eixo curto, que é uma variação da parasternal eixo longo. Aqui nessa imagem eu mostro para vocês a parasternal eixo longo e mostro que conforme a gente gira o probe sentido horário e faz o movimento de cable up ou cable down, a gente vai obter diferentes partes de avaliação. Então, quando eu estou olhando para a região cefálica, eu vejo os vasos da base. Então, eu vejo válvula aórtica e vejo válvula pulmonar, desculpa, válvula tricúspide, válvula aórtica, válvula pulmonar. Quando eu coloco para ver o nível da base do ventrículo esquerdo, quem que eu vejo? Eu vejo válvula mitral, cúspide anterior, cúspide posterior. Quero ver o nível médio do ventrículo esquerdo. Vejo os músculos papilares, VE. E aqui a porção apical, onde eu vejo a pontinha do ventrículo esquerdo. Essa é uma janela importante para a gente acessar derrame pericárdico. É uma janela importante para a gente acessar função sistólica do ventrículo esquerdo, principalmente. No Echo Point of Care, essa é uma janela do eyeball que a gente vai usar para quantificar o que é uma fração discreta, uma disfunção discreta, moderada ou importante do ventrículo esquerdo.
Eu vou passar com vocês por todas essas nuances das janelas. Então, aqui, no nível dos vasos da base, a gente tem átrio esquerdo, átrio direito, válvula tricúspide, tá certo? Cúspide anterior, e aqui depende um pouquinho de qual referência anatômica a gente está vendo. Geralmente é a cúspide posterior e a septal, ela tá um pouquinho mais para trás. Ventrículo direito, via de saída do ventrículo direito com a válvula pulmonar e comecinho da artéria pulmonar. Vamos para as imagens. Eu mostro para vocês. Aqui em movimento, então, átrio esquerdo, átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo direito, válvula pulmonar, válvula aórtica trivalvular. Perfeito? Vamos olhar um exame alterado? Olha só, observem a abertura da válvula aórtica, como ela acontece, como é realmente você observa que ela abre totalmente as suas válvulas. Veja nesse caso como ela abre bem pouquinho, quase não abre, é uma estenose aórtica importante. Então, isso já mostra para você que você, às vezes, vai atender um paciente, está hipotenso lá no pronto-socorro, você suspeita de um IC, e aí você ausculta um sopro sistólico, um diamante, você observa que deve ser uma estenose aórtica, já também de um nível mais importante. Você acessa o ultrassom point of care e realmente confirma a sua hipótese. Há uma estenose aórtica aqui importante. Então, você vai ter que tomar mais cuidado com o seu doente, porque ele não vai ser só portador de uma síndrome edemigêmica ou uma síndrome de IC. Ele vai ter um problema mecânico, uma valvopatia aórtica, uma obstrução ali do fluxo. Então, você vai ter que tomar condutas com cautela, porque se você depletar muito volume ou se você encharcar o seu doente, você vai ter problemas na recuperação e no tratamento. Então, te dá informação importante, tá certo? Vamos lá, vamos agora para o nível da base do ventrículo esquerdo, né? A gente falou dos vasos da base, que são essas imagens aqui, os vasos da base. Quem são os vasos da base? Pulmonar e aorta, tá? E agora vamos para o nível da base do ventrículo esquerdo. E quem que está na base do ventrículo esquerdo? A válvula mitral, cúspide anterior, cúspide posterior da mitral. Vejam como ela tem a sua abertura nessa imagem preservada. E vocês observam septo interventricular e o VD. Observem o formato aqui, eu chamo de kettlebell, para quem gosta de fazer atividade física. Sinal do kettlebell. Eu ensino isso para os meus R1s porque funciona muito com associação, né? Então, a gente observa o ventrículo direito e o septo interventricular nesse formato. Quando eu estou olhando, procurando o sinal de sobrecarga, por exemplo, de ventrículo direito, eu posso encontrar quem? Posso encontrar aquele formato de D-shape, quando tem uma retificação do septo interventricular. Para onde que meu probe vai estar apontando, Pan? Lembra? A gente estava com o probe, então, apontado com o índex para o ombro direito do paciente, a gente estava no parasternal eixo longo, a gente girou sentido horário, e o nosso índex aponta, então, agora para o ombro esquerdo do paciente, para em torno de 1 hora, mais ou menos, tá? E aí eu vou fazer, após eu estar nesse momento do horário do relógio, que tem a ver com o index, eu vou fazer movimentos de cable up e cable down. Então, cable down aqui, lembrando que o meu feixe de tração está sendo emitido por esse local. Se eu faço esse movimento de cable down, eu estou anteriorizando o meu feixe de ultrassom. Eu estou olhando a região cefálica, eu estou olhando a região de vasos da base. Cada vez que eu fizer um movimento de cable up, eu estou posteriorizando meu feixe de ultrassom e estou indo para nível ali do nível do apical do ventrículo esquerdo, perfeito? Então, esse movimento que a gente vai fazer, eu estou fazendo um movimento amplo, na prática é um movimento bem sutil. E essa é a grande sacada para conseguir imagens legais. Sutileza dos movimentos. Então, quando a gente fizer uma prática juntos, vocês vão me ouvir muito falar, seja mais sutil, tá? Bom, vamos para outra janela, continuamos fazendo o nosso cable down e a gente foi para a janela aqui do nível médio do ventrículo esquerdo, onde eu tenho o músculo papilar anterolateral e póstero-medial, e é aqui que a gente tem o segmento médio do ventrículo esquerdo. Observem uma imagem alterada, uma imagem normal. Vejam, eu quero que vocês captem essa imagem. Olha como a musculatura, o miocárdio
espessa e depois afina, espessa e afina. Isso é o quê? Isso é a sístole, quando ele se espessa e quando ele afina, ele aumenta o tamanho da cavidade. Isso é o quê? Diástole. Vejam a diferença, isso aqui preservada. Olha como o tamanho da cavidade muda, tá? Vejam nessa imagem já um VE com disfunção importante. Então, a gente tem uma fração de ejeção sistólica do ventrículo esquerdo menor que 30%. Vejam como o miocárdio praticamente não afina, mas ele mexe, sim, parece que ele dá uma balançada. Mas você não vê, por exemplo, olhem o septo aqui, comparem o septo, região do septo interventricular. Aqui fica da mesma espessura, basicamente, em comparação com o exame normal. Então, a gente tem também, olhem a cavidade. Cavidade quase não muda de tamanho. Olhem pelo olho de vocês, né? Observem subjetivamente. Pô, mas eu quero medir, eu quero. Dá para medir? Óbvio que dá. A gente pode fazer Simpson, a gente pode fazer. Mas isso é do especialista. Eu acho que a gente tem que se. Quero ensinar vocês hoje o eyeball, a avaliação subjetiva de função sistólica ventrículo esquerdo. A gente vai ter aula só disso. Hoje é a aula das janelas, mas quero já treinar o olho de vocês, porque isso é muito importante. Bom, vamos olhar agora a região apical. Por que é importante, às vezes, a gente ver a região apical? Às vezes a gente está procurando um aneurisma, a gente está procurando um aneurisma em dedo de luva, característico dos pacientes que têm doença chagásica, ou a gente está diante de uma acinesia apical e a gente está procurando trombo. Sempre que a gente encontra uma acinesia da região apical, a gente procura trombo. Então, vejam vocês aqui que o meu cabo, o meu índex continua apontado para o ombro esquerdo do paciente em torno de 1 hora e que eu vou fazendo, eu estava com o meu cabo lá para baixo, olhando para cima e fui fazendo o cable up, até quase, aqui está quase 90 graus do probe com o tórax. E aí eu tô vendo quem? O ápice, o segmento 17 do ventrículo esquerdo. Análise segmentar do débito cardíaco. A gente vai conversar um pouco sobre isso, é para vocês terem noção, porque na avaliação ali da emergência, está diante de uma suspeita de infarto, precisa observar se tem áreas que podem corresponder e nos ajudar na definição de infarto agudo do miocárdio. Então, isso é importante, tá? A gente vai para a janela apical. Na janela apical, o transdutor ele fica no quarto, quinto espaço intercostal, com o índex apontado para a região da maca, cerca de 3 horas, entre a linha hemiclavicular e axilar anterior. Por vezes, a gente vai ter que ir mais para a lateral ainda, porque a gente tem que buscar quem? O ápice do coração. O que a gente vai procurar nessa janela? A gente quer ver o tamanho dos ventrículos, tanto do direito quanto do esquerdo. A gente quer avaliar débito cardíaco, olhando quem? Lá nos 5 câmaras. A gente quer avaliar a contratilidade segmentar, se tem alteração. Então, do 4, 3, 2 câmaras. A gente também procura derrame pericárdico e valvopatia grave também é uma janela que vai nos auxiliar para procurar esse tipo de alteração. Vamos para uma janela apical, 4 câmaras, normal. Nessa janela eu tenho átrio direito, ventrículo direito, válvula tricúspide, septo interventricular, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, válvula mitral. Essas outras 3 imagens são imagens de alteração. Eu vou primeiro chamar a atenção de vocês para a avaliação do ventrículo direito. Vamos olhar esse ventrículo direito aqui. Observem, é uma janela encurtada, ou seja, o coração ele está parecendo uma bolinha, não é a melhor janela. Nesse doente, ele tem, observem vocês aqui, um derrame pericárdico importante. E eu vejo um VD dilatado, maior do que esse daqui, que é o normal. Esse aqui tem um formato de peão, né? Um formato de meia-lua, um peão, é um formato bonito de peão. Esse aqui já é um formato meio, um VD que a gente chama de um VD bojudo, gordo, né? Que perde a sua geometria normal, fisiológica. Vocês observam esse movimento diferente do septo, que é um movimento de septal bounce, o salto septal, que é quando ele acontece quando a gente tem sobrecarga pressórica das câmaras direitas, e é isso que está acontecendo nessa imagem. Comparem vocês agora com essa outra imagem, mesma imagem 4 apical 4 câmaras. Eu tenho VD, átrio direito, VE,
átrio esquerdo, válvula mitral, válvula tricúspide. Vejam, aqui é o VD de tamanho normal, aqui é um VD aumentado. O que vocês acham que está acontecendo nesse VD? Ele está normal, semelhante a esse daqui, o tamanho. Ele está aumentado, ou seja, semelhante a esse daqui, ou ele está de tamanho reduzido, colapsado, com pouca cavidade. Observem bem, e eu digo para vocês, é um VD colapsado, é um VD apertado. Olha como o fluxo color fica ele colore bem pouquinho da cavidade. Por quê? Tá tendo um derrame pericárdico aqui, tá? E esse derrame está gerando restrição ao enchimento ventricular direito. Isso é um sinal de redução do débito cardíaco. Quando isso acontece, a gente já tem pelo menos redução de 20% do débito cardíaco desse doente. Se ele não está tamponado, porque o tamponamento é um critério diagnóstico clínico, ele está prestes a tamponar. Então, você precisa agir nesse doente. Vejam que com pouco tempo eu consigo mostrar para vocês o que é normal, o que é alterado e possíveis diferenças de etiologia desse paciente. Aqui tem disfunção sistólica do ventrículo direito e aumento pressórico das câmaras. Nessa região, nesse caso, eu já tenho um derrame pericárdico importante e ele é o causador aí da alteração hemodinâmica que a gente está vendo, perfeito? Vamos para a próxima imagem. Nessa imagem é 4 câmaras também. E vamos observar agora o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, vamos observar em relação a essa imagem que é normal. Vejam a contratilidade e vejam o tamanho da cavidade, como varia. Então, aqui a gente está vendo a parede inferioceptal e anterolateral. Pô, como é que eu sei isso? A gente vai falar logo mais, tá? Átrio esquerdo. VE, átrio esquerdo. Observem vocês como o septo interventricular desse doente não muda, ele não afina, ele não espessa e ele não afina, ele fica sempre igual. Observem o tamanho da cavidade, quase não muda. Na porção basal, eu ainda acho que tem um certo movimento. Pode ser, a porção basal espessa um pouco, mas eu digo para vocês, em relação ao exame, esse exame que eu mostro para vocês aqui, com função sistólica normal, eu digo que neste exame eu tenho disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Perfeito? Vamos para a análise segmentar. 4 câmaras. Para que isso é importante? Porque eu consigo dizer de maneira provável quem é a artéria culpada. Então, a gente tem o eletrocardiograma que vai nos auxiliar e o eco, por isso que quando a gente tem suspeita de dor torácica, a gente quer pensar em critérios de infarto, a gente tem que provar que está tendo uma alteração de contratilidade que respeite um território coronariano. E eu mostro para vocês aqui no apical 4 câmaras. A gente tem a parede, então, sempre relacionada ao ventrículo esquerdo. A gente tem a parede ínfero, septal, anterolateral. Quem é que mais irriga a anterolateral? A DA ou a CX, tá bom? Quem é que mais irriga a pontinha do ventrículo e a região aqui do septo apical, né? DA. Quem é que mais irriga a porção média da inferoseptal? Pode ser DA e pode ser CD. Quem é que irriga a porção basal da parede inferoseptal? CD, tá? Para isso que serve essa análise segmentar. Então, a gente está aqui no 4 câmaras. Vamos para o 2 câmaras. Parede anterior, parede inferior. Em azul, quem irriga? CD. Em verdinho claro, em verdinho água, quem irriga? DA. Vamos para a nossa imagem, 2 câmaras. E como que a gente obtém essa janela? Você vai estar lá no apical, na linha hemiclavicular, entre a hemiclavicular e a axilar anterior, na região do ápice do coração, com o índex apontando para você, para o examinador ali, para a região de 3 horas. E você vai obter primeiro 4 câmeras. Obteve a janela 4 câmeras, aí sim você vai girar sentido anti-horário, procurando a 2 câmeras e a 3 câmeras. Quem é que você está vendo aqui? A aorta,
átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo. Três câmaras, ela é uma janela análoga à parasternal eixo longo. A gente vê em azul aqui o VD e a gente vê a parede anteroseptal e inferolateral. Quem que irriga a inferolateral? Ou CD ou SX. E quem que é que irriga a anteroseptal? DA. E quem irriga o VD? CD, tá bom? Vamos ver a imagem mexendo. Aqui um apical, 3 câmaras. Por que a gente chama de 3 câmaras? Porque a gente está vendo basicamente a mesma janela do pá external eixo longo. A gente está vendo o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo e a válvula aórtica aqui. Nem sempre a gente consegue ver o VD de maneira satisfatória. Bom, e a janela 5 câmaras? Como é que a gente faz para ver essa janela? A gente anterioriza um pouquinho o probe. Então, o probe está nessa região, com o índex apontando para a gente, para o examinador, o paciente está viradinho de lado, e eu vou fazer uma leve flexão, fazer um cable down discreto. Muitas vezes as pessoas fazem cai tudo quase, e não é bem discretinho o movimento. A gente vai abrir a via de saída, válvula aórtica, é aqui que a gente vai usar para fazer análise do débito cardíaco e do volume sistólico e fazer equação da continuidade para saber o tamanho da válvula aórtica, da abertura da válvula aórtica, se tem estenose ou não, tá? Falando um pouquinho, gente, do débito cardíaco. Débito cardíaco nada mais é do que volume sistólico vezes frequência cardíaca. Como é que a gente calcula o volume? Frequência cardíaca a gente vai ter. Como é que a gente calcula o volume sistólico? Eu espero você na próxima aula.